Salve gurizada do nono ano, Marcão na área, correção em tempo real. Nono A, nono B, nono C, nono D. Rima com nono E. Beleza. Gravando aqui hoje, dia 19/11, às 11h11 da manhã. Repetiu 11 três vezes, hein? Isso é mágico. Justamente um dia após a eliminação do Flamengo, né? 3-0 pro São Paulo. 2 gols de Luciano, gente da nossa terra, gente da sua terra, gente da gente, gente do Recanto do Sol. Ok, vamos lá. Atividade era o tema que o governo mandou, descolonização da África e da Ásia, momento em que África e Ásia passaram pelo processo de descolonização, né? Ou seja, essas nações deixaram de ser colonizadas pelos europeus, né? Esse processo se deu após a Segunda Guerra Mundial, principalmente devido os países europeus, principalmente Inglaterra e França, estarem destruídos por conta da guerra. Então, eles tiveram que investir pesado na recuperação de seu território e não podiam mais continuar colonizando esses países africanos e asiáticos, né? Então, na verdade, eles até queriam, né? Mas eles não tiveram condições de manter o seu domínio, o seu, né, império, enfim. Essa atividade, eram 2 perguntas apenas, mas como você já sabe, já está acostumado, né? Semana que vem pesadão, vem mais umas 5 ou 6, eu acho. Vamos lá. Primeira pergunta, primeira atividade, enunciar. O fim da Segunda Guerra trouxe o declínio dos impérios coloniais europeus e o início da descolonização da África e da Ásia. Sobre o processo de descolonização da África, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Como esse povo agora está modinha demais, eles estão falando fake, né? Para as fake. Então vamos lá. Alternativa A. A grande maioria dos países africanos se tornou independente após o término da Segunda Guerra Mundial. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Vai ter gente que vai falar que eu tô colando lá, né? Talvez sim. Letra B. A opção pela luta armada foi responsável pela independência de todas as colônias. V ou F? F, porque teve lugares que não teve isso, como por exemplo na Índia, onde Mahatma Gandhi fez a independência sem dar um tiro, sequer. Letra C. As ex-colônias portuguesas foram as últimas a se tornarem independentes. Isso é V, olha lá, falei. Letra D. As independências foram acompanhadas de projetos socialistas a partir da década de 70. Verdadeiro também. Então só a letra B que é falsa, beleza? Número 2. A descolonização não significou apenas a independência política das colônias. Implicou também a autonomia diante de uma série de problemas que marcaram o progresso desses países e que, em muitos casos, ainda não foram resolvidos. Identifique quais foram as principais consequências da descolonização na África. Bom, as economias dos países africanos e asiáticos dependiam fortemente dos capitais e investimentos externos, não consolidando um processo autônomo de desenvolvimento interno. Na maioria dos casos, a situação econômica deteriorou-se progressivamente, né? Então, essa questão econômica foi se deteriorando cada vez mais a partir desse processo de descolonização. A maior parte dos países sofre de instabilidade política devido a frequentes guerras civis, golpes de Estado e ditaduras militares. O crescimento demográfico, né, o aumento da população e a estagnação econômica, as epidemias e as guerras étnicas, além de sucessivos desastres naturais, que inclusive isso tudo aqui foi coisa que eu expliquei para você quando eu mandei o vídeo dessa semana, explicando a matéria.
Ok? Pessoal, então era isso, que você possa corrigir a sua atividade e possa ser muito feliz, certo? Eu deveria colocar um hino. Na verdade, eu vou colocar um hino aqui para a gente curtir, para a gente terminar a nossa correção, beleza? Você vai amar esse hino. Você já sabe o que é, né? Vamos lá então. Tem propaganda aqui, que pena. Mas não dá nada não. Vamos lá. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, clube bem amado. E é isso aí, com esse hino maravilhoso, eu me despeço de você. Um forte abraço e até semana que vem. São teus guias brasileiros que te amam eternamente. De São Paulo tens o nome que ostentas dignamente.